Vou mostrar aqui para vocês, para quem não me conhece, eu me chamo Priscila e vim falar aqui hoje sobre estratégias. Tudo que a gente vai levar para o mundo do digital, a gente tem que entender que existem algumas estratégias. E muita gente se pergunta o que é estratégias, e a maioria das pessoas elas não entende que estratégia é um processo. Ou seja, é um plano. Vamos dizer assim, quando você vai no supermercado, prepara aquela listinha para você só comprar o que você precisa, você está fazendo uma estratégia para que você não exceda o limite de gasto. Então, exatamente é isso a estratégia, é você ter controle o máximo possível do que você vai fazer. Então, eu criei esse roadmap com os tipos de estratégias mais usadas. Então, vamos lá. Plano. O plano é um exemplo do que eu acabei de te dar. E simplesmente você vai fazer o quê? Você vai fazer o planejamento. Esse planejamento você pode usar o 5Ws 2H. Ele é maravilhoso, porque você vai colocar o como, quando, quanto, onde, porquê, o que, quando, como fazer. Então, assim, é uma variação muito boa para você detalhar ali, ó, pegar uma planilhazinha, fazer aquela montagem, e aí nele você pode também usar, criar quadros chamado no método Kanban, que aí você vai movendo os quadros, tem a ferramenta do Trello, que ela é muito bom para isso, depois eu ensino vocês a como usar o Trello dentro desse 5WS2, e você pode fazer nesse estilo Kanban, que vai ser maravilhoso para você montar o seu plano. Ação imediata. Então, quando você tem qualquer coisa que você vai fazer, eu chamo de estratégias de urgência e estratégia de emergência, que é o que entra dentro dessa ação imediata. Por exemplo, bem básico assim que eu vou dar para você. Quando a gente vai num posto de saúde ou até mesmo no hospital, eles fazem uma classificação. Então, aquela classificação ali, ela serve para quê? Para as pessoas que estão mais debilitadas ou que elas têm um certo tipo de risco, elas receberem aquele atendimento mais rápido. Assim, evita possíveis riscos de morte, outras coisas, entendeu? Não podia falar essa palavra, mas enfim, vamos lá. E aí é basicamente isso. Você vai clicar que você precisa ter, por exemplo, ação neutralizadora. Ou seja, eu estou fazendo um processo. Aconteceu um problema ali. Quando acontece esse problema, eu preciso aqui, ó, dessa ação imediata. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um planejamento à parte para que quando isso acontecer, eu possa simplesmente neutralizar aquele problema que está acontecendo. Então, você vai fazer uma previsão de possíveis problemas que possam se encaixar ou se envolver com seus planos, ou seja, tudo que pode dar errado. E até algumas coisas que é certo, mas que podem dar um pouco errado aí também, a gente também tem que estar vendo isso. E aí vamos para o posicionamento de mercado. Dentro do seu plano, ele precisa ter esse posicionamento de mercado. Por quê? Pensa aí, se você vende suco, você vai procurar, normalmente, as pessoas que consomem suco, que gostam, que têm tendência. Faz sentido você vender para uma pessoa que só consome café? Não faz. Faz sentido você vender para uma pessoa que só consome shake? Não faz. Eu estou falando aqui um exemplo muito hipotético de hábitos alimentares exclusivos. Não que uns não possam ter hábitos intercalados. Mas, por exemplo, vamos dizer assim, você vai pegar uma roupa feminina e vai anunciar para o público masculino? Você não vai. Você vai anunciar para o público feminino, pois a tendência maior de compra é as mulheres para quando vêm roupas femininas e não os homens. Então aí
Basicamente isso, posicionamento de mercado é você direcionar. Vamos dizer, tu não tá pegando um carro ali, você vai dirigir, então você vai pegar a estrada. Quando você pega a estrada, você já sabe onde você quer chegar. Quando você quer chegar lá, o posicionamento de mercado é isso, é você saber por onde você vai passar, os lugares que você tem que parar, com quem você tem que falar, as direções que você tem que pegar, as rotas, tudo isso aí. Então, vai entrar dentro da estratégia de posicionamento de mercado. Eu estou trazendo um conceito mais simples e entendível através de algumas analogias para ficar fácil para você entender. Agora a gente fala sobre a disputa aberta com a concorrência. Um case muito famoso é o da Coca-Cola versus Pepsi. Então, assim, só que aí a gente precisa ter cuidado. Essa disputa aberta, ela pode se dar duas formas, de parceria ou de ataque, aquela alfinetada de uma marca na outra, feito a Samsung e a Apple, elas fazem também. E aí, quando você faz esse tipo de disputa concorrente, você tem que ter um produto que consiga bater de forte com a concorrência, ou um serviço muito bom, porque se você não tiver, a chance de se dar ruim é muito grande. A disputa aberta de parceria é que, por mais que o outro seja seu concorrente, você traz ele como seu parceiro. Por exemplo, um mercadinho é meu concorrente, uma cafeteria é meu concorrente, uma escola é meu concorrente, porque o meu público pode consome outras coisas, e isso faz com que, por exemplo, ele deixe de fechar um produto comigo para fechar com outros. E aí você tem que, depois eu vou trazer aqui para vocês a pirâmide da necessidade. Você tem que saber onde é que você se encaixa dentro da pirâmide para você conseguir atingir ali. E qual é o ideal? O ideal é você fazer parcerias que é as famosas collabs. As collabs, elas trazem esse conceito de disputa aberta, porém saudável. E aí você não vai ter tão aquela disputa injusta, digamos assim, né? E nem aquele posicionamento agressivo. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Porque eu não sou uma pessoa que bebe muita água. Então, quando eu tô falando, eu preciso tomar água, porque a garganta seca no instante. Extensão e doutrinação. Essa é a forma como você vai criar comunidades. Quando você cria uma comunidade, você está trazendo ali também uma parte de você. Você quer trazer e você deve trazer pessoas que se identificam com o seu pensamento, que se identificam com o estilo de comunicação, que se identificam com o estilo do que você faz, do que você gosta. Então, a extensão ela é isso, é para que você possa moldar. Por exemplo, um exemplo muito específico de doutrinação são as escolas, são as faculdades, são as igrejas, os eventos, porque eles têm um passo a passo muito específico do que deve ser feito dentro de cada período. E ele não pode fugir daquela programação, tem que ser aquela programação certinha, porque é meio que uma espécie de ideologia. Então, você está pegando a ideia e fazendo com que mais pessoas façam essa aderência. E assim surgem os grandes hypes da internet, como coach, como marketing digital, como arquétipos, enfim, várias outras coisas aí que é o hype e é dessa forma que aí todo mundo pega e quer falar, porque para chamar atenção para si, e aí é nessa hora que você vai entender como é que funciona essa parte e saber também análise, gente. Vocês têm que analisar tudo, não sai por aí pegando tudo que todo mundo fala sem olhar, principalmente se o que aquela pessoa está falando, ela sabe ensinar de fato, na prática, o que ela está fazendo. Porque muitas vezes eu me perdi no digital no começo, passei muito tempo quebrando a cabeça exatamente por isso.
porque o pessoal pegava outras coisas e dizia que era marketing digital, quando na verdade não era. Então eu demorei muito tempo para encontrar o meu caminho. Mas que bom que eu encontrei e agora eu estou aqui trazendo conteúdo para vocês. E hoje foi o nosso conteúdo, né? Falar aqui sobre o roadmap e os tipos de estratégias. E aí eu estou criando outros roadmaps também para poder trazer e a gente debater mais. E se você quiser algum tema específico, traz aqui que eu vou adorar trazer uma pauta para a gente poder conversar. Beijos, tchau, tchau, até a próxima!